Oi, gente, boa tarde. A gente vai dar início, então, ao nosso, acho que é o nono encontro, para poder tratar sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Essa última semana, eu consegui avançar nos trabalhos, mas eu não consegui dar o feedback para cada um dos trabalhos que foi apresentado. E eu queria, no primeiro momento, realmente parabenizar a organização dos conteúdos. Eu queria separar um tempo no começo dessa conversa de hoje, para que o pessoal pudesse comentar. Vou deixar o microfone aberto, quem quiser comentar, mas a gente vai gastar uns 10 minutos, talvez um pouquinho mais do que isso, nesse primeiro tempo, para a gente poder entender o seguinte, da metodologia de organização dessa informação tecnológica no Brasil, eu acho que a gente teve o reconhecimento de um panorama bastante interessante, diversos setores. Eu acho que isso é uma coisa que, com essa organização que cada um de vocês, seja individualmente ou em grupo, executou, eu acho que ficou mais claro essa forma de enxergar, principalmente oportunidades em relação ao que está sendo produzido e que a parte que envolve tecnologia ainda é algo incipiente. Apesar da gente ter alguns setores que despontam, a maioria das informações que a gente tem são bastante pontuais e que muitas vezes a gente vê um cenário de desenvolvimento de tecnologia que envolve instituições de ensino. Ainda no Brasil, apesar da gente ter uma participação pequena da indústria, é um movimento que tá em ascensão, de uma forma geral. Eu acho que esse é um resultado que a gente percebe em qualquer área do conhecimento, e eu acho que nesse momento a gente tem maturidade para poder discutir um pouco desse tema. Então, está aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, porque aí a gente encerra essa primeira parte sobre levantamento de informação tecnológica, proteção de conhecimento no sentido estrito, e aí começa um pouco a relação de transferência de tecnologia, que é o assunto da conversa de hoje. Então, eu queria deixar aberto o microfone, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu realmente fiquei muito feliz com o material que eu recebi. Eu não consegui fechar todos, mas os resumos eu consegui ler de todo mundo. E eu preciso dar esse feedback a vocês, tá bom? E eu vou fazer isso formalmente. Mas eu queria abrir esse espaço para a gente conversar. Alguém quer comentar? Professor, Tiago, fica à vontade, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Você chegou a olhar o meu trabalho? Eu estou com todos os trabalhos aqui. é, Eu estou com todos os trabalhos. Oi? Não entendi. Eu estou com todos os trabalhos, sim. Eu cheguei a dar uma olhada nos resumos, principalmente nos resumos, mas eu não consegui fazer a devolutiva ainda de todo o material. Ah, Tiago, tá. É porque o meu eu tive que fazer uma mudança no foco do trabalho. uhum, Eu, a gente tinha conversado em aula, aí você me orientou a fazer uma pesquisa a partir, um levantamento de patentes a partir do que tinha de tecnologia no controle daquele percevejo que eu tinha falado, né? sim, Aí eu tentei fazer dessa forma, só que eu não sei se devido a ser uma praga exótica e ser bem recente aqui no Brasil, eu não encontrei praticamente nada no, no INPI. Até tentei pesquisar também, fazer um levantamento a partir do Latipat e outros bancos de dados internacionais, só que mesmo assim encontrei dois, três resultados no máximo, e mesmo assim não eram todos bem sobre dentro do que eu queria, assim, dentro do entendi. assunto. Não era bem a tecnologia de controle desse percevejo. Aí eu, se você ler o resumo, você viu que Não, que você tá tratando especificamente da extração de óleos essenciais, no resumo, no sim, caso. sim, aí eu pensei que essa extração de óleos essenciais eu também ia fazer no meu trabalho. Então eu resolvi fazer um levantamento do que tinha de tecnologia na extração para extrair esses óleos, né? Aí eu consegui fazer esse levantamento dentro do INPI, consegui vários resultados, tentei fazer uma discussão desses resultados, ver
eu vi também que a metodologia, né, de extração, ela influencia no resultado final do óleo. Então, eu busquei levantar o máximo de tecnologia que tinha para ver depois, até para me ajudar na escolha dessas tecnologias no meu trabalho. E até fiz também uma discussão bem básica lá sobre quem produzia maior parte dessas tecnologias. Vi que eram instituições federais, universidades, essas coisas, mas foi uma discussão bem à parte. Mas essa questão da tecnologia eu consegui fazer um levantamento bom assim, e eu acho que vai me ajudar no meu trabalho futuro. Não, com Eu acho certeza. que você leu só o resumo, né? Eu consegui fazer a leitura do resumo de todo mundo. Alguns trabalhos eu já li de forma completa. Eu só não apresentei o feedback ainda, porque normalmente eu faço a leitura, fecho os feedbacks e vou fazer isso para todo mundo ao mesmo tempo, para não criar uma expectativa. Leu o primeiro, depois não leu o do Sim, colega, mas não, a ideia tudo é bem. tentar passar isso de forma homogênea, para não criar. E assim, Não, vários trabalhos realmente muito bons. Eu acho que, em relação ao trabalho que cada um está desenvolvendo e que se fez essa organização de informação dentro do assunto, eu acredito que, assim, bom, a expectativa que eu tenho olhando os trabalhos é que vocês conseguem incorporar esse material de forma muito tranquila na discussão de tese e de dissertação de cada um de vocês. Eu acho que isso é um ponto que realmente me deixa muito feliz. Eu acho que nesse momento a gente tem isso. Alguns trabalhos realmente apresentam uma devolutiva bastante robusta. Eu acho que, nesse sentido, dá, inclusive, para avaliar. E aí eu realmente gostaria de tentar avançar um pouco com esses trabalhos que realmente foram um pouco mais além, para que a gente possa, de fato, submeter para publicação. Então, eu estou colocando isso como disponibilidade para a gente poder organizar, caso alguém tenha vontade. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode separar o trabalho da disciplina como organização. Eu realmente fico muito satisfeito pela forma como foi apresentado. Alguns trouxeram muito mais informação do que outros. Eu acho que essa questão é muito particular de cada assunto, mas eu acredito também que alguns dos trabalhos realmente tiveram uma organização de informação que tem relevância científica e que é possível a gente avançar. Paulo, palavra sua. Boa tarde, professor. Então, eu queria colocar, primeiramente, que a construção do trabalho até chegar na conclusão, né, acaba te guiando por diferentes vias que no início não era que você pensou. Talvez agora que nós já fizemos o primeiro, nós já tenhamos uma noção melhor do que se trata, porque era uma área que eu nunca tinha trabalhado antes. E até como se trata. Porque quando nós começamos a nossa ideia, nós fizemos um trabalho com herbicida, mas partiu do transgênico, no meio dele eu já sabia como que eu ia fazer a pesquisa do transgênico também. Que no início eu não consegui fazer. Aí eu não sabia se eu deu vontade até de voltar e começar de novo com a primeira ideia. E nós começamos a ter até fazer umas correlações que abrangiam uma área muito maior do que a gente do que a gente propôs no trabalho com herbicidas. Então, eu, na verdade, agradeço a ideia do trabalho, porque abriu uma vertente que eu não tinha conhecimento nenhum. Eu comecei a ter uma ideia crítica de várias outras áreas mais comerciais envolvendo as ciências agrárias, e, na verdade, criei até umas outras ideias de pesquisa. Foi um trabalho que foi extremamente interessante, porque me deu uma noção mundial de coisas que eu não tinha ainda domínio, e eu espero que eu tenha conseguido, nós tenhamos, né, porque o trabalho foi a Lidiane e eu, conseguimos expressar isso da forma que você pediu. E caso não esteja na metodologia da revista, ou tenha alguma coisa a desejar, o senhor dê esse feedback para que a gente consiga reestruturar a ideia do trabalho. Mas eu agradeço e abrangiu bastante conhecimento.
Ô Paulo, é interessante porque, no fundo, a gente começa a olhar para lugares que a gente não estava olhando antes. E com uma visão que vai sendo construída de percepção desses olhares um pouco diferentes. Então, assim, qual que é a expectativa, de uma forma geral, quando a gente vai conduzir um trabalho em um foco em inovação tecnológica? Você tem dois caminhos. Eu comecei a desenvolver um trabalho, de repente ele se desenvolve à medida que eu vou avançando e vejo, olha, isso tem um potencial de chegar no mercado. Mas eu não atentei no início da pesquisa que existem várias outras informações relevantes que aquilo ali pode se tornar uma patente ou não, mas ele não foi construído como uma tecnologia nova, porque faltou talvez no início essa organização de informação. Então, com esse panorama, a gente começa a trabalhar essa organização de informação dentro daquilo que está realmente disponível. Pegar o cenário Brasil facilita essa, esse enquadramento, essa delimitação de escopo, que eu acho que é uma das coisas que o mercado brasileiro é o reflexo dessas tecnologias que estão aqui. E aí o avanço dessas tecnologias dá para a gente poder fazer um paralelo nesse sentido. Mas eu acho que o grande ponto que eu queria trazer nesse momento inicial é pensar que a gente tem alguns caminhos. O outro caminho é justamente esse. Eu começo a fazer essa identificação de informação tecnológica para poder identificar, direcionar esforço e desenvolver um trabalho. Se o foco é inovação tecnológica, é a produção de uma patente, é a produção de um produto, alguma coisa, com um levantamento dessa natureza que a gente fez aqui, fica mais clara a tomada de decisão para qual direção avançar. E é nesse sentido que eu acho que era o direcionamento do trabalho. Levantar argumentos para poder fazer essa organização de informação tecnológica, para a partir daí vocês terem aptidão de poder optar por qualquer outro ponto. E aí, qual que é o momento que eu acho que vale a pena? O Simão tinha levantado a mão. Você quer comentar, Simão? Fica à vontade. Se quiser, pode ficar à vontade. Pode abrir o microfone, seu microfone está fechado. Ô, professor, eu te agradeço, mas eu não queria te interromper, não. Pode continuar, aí depois eu volto. Tá, mas eu vou concluir então bem rapidamente, porque qual que é a ideia? A gente tem duas opções. O levantamento de informação tecnológica, ele é para que a gente avalie se aquela direção eu já quero publicar, por exemplo, isso como se fosse um panorama, porque muitas vezes isso está relacionado ao trabalho que vai ser desenvolvido, e é uma publicação que entra dentro do portfólio de desenvolvimento de cada um. Eu acho que esse é um ponto. O outro aspecto é, não, eu vou tomar a decisão de não publicar isso nesse momento, porque pode ser interessante que eu consiga avançar, ou que parte dessas informações que não são informações puramente informações secundárias, mas aquelas que cabem ou que trazem informação dentro do trabalho de cada um. Quem trabalhou com essa mescla, e é isso que eu preciso tratar como feedback, estou falando isso de uma forma geral, mas teve gente que trouxe informação pormenorizada de dentro do trabalho, teve gente que trabalhou exclusivamente com dado secundário, a proposta era trabalhar com dado secundário. Com isso, a gente tem tranquilidade para poder fazer a publicação ou solicitar isso, submeter a uma revista. A outra coisa é, se a gente usou isso com informação que ainda é... Porque, no fundo, a gente construiu informação inédita, mas um recorte que ainda não era apresentado com relevância. Mas quem apresentou parte das suas informações de trabalho, de tese ou de dissertação, eu acho que aí vale a pena uma reflexão se está no momento de ser encaminhado para publicação. E é isso que eu quero conversar individualmente, seja a pessoa que fez isso num trabalho individual ou num grupo particular. Mas é um pouco nessa discussão que eu quero avançar. E aí, é nesse sentido que eu acho que vale a pena, então, essa tomada de decisão de cada um. Se vocês tiverem interesse, eu acredito que os trabalhos, na sua grande maioria, eles têm condição de ser publicados. Tá? A gente pode organizar essa discussão para publicação como uma organização interessante da gente avançar, e aí eu vou pedir o feedback de cada um, mas aí a gente vai conversando individualmente, e aí eu vou conseguir fazer isso com cada um dos grupos. Quero terminar todas as avaliações para poder passar isso para vocês. Possivelmente eu devo terminar isso, se não nessa semana, mas a minha expectativa é terminar nessa semana, no começo da semana que vem. E aí a gente consegue fechar. São 8 artigos que foram apresentados, entre individuais ou em grupo, e eu estou trabalhando em cima deles para poder
dar esse feedback, tá bom? Simão, fica à vontade. Ô, professor, em primeiro lugar, eu quero dizer a todos vocês que eu tomei minha primeira dose da AstraZeneca hoje, e embora eu não tô com reações alérgicas mais fortes, mas nesse momento, há pouco tempo, comecei a sentir muito calor, inclusive. Mas, enfim, desejo que em breve todos nós estejamos com as 2 doses e possamos restabelecer nossas funções. Não, parabéns, Obrigado, Simão. Cristiane. Obrigado a todos Parabéns. vocês. Vamos seguindo. Se Deus quiser, em breve todo mundo vai estar imunizado. Mas, professor, o trabalho que eu desenvolvi, assim, eu fiquei assim, um pouco preocupado de estar buscando algo muito amplo, mas o problema é que eu busquei uma sistematização de dados que eu fiquei muito impressionado com tudo que eu encontrei. Em relação à minha tese, por exemplo, que eu proponho a construir, poucas empresas que eu já selecionei possuem patentes, mas já deu para perceber, eu já fiz outras investigações, que essas que possuem patentes classificam suas patentes como intangível com um valor assim relativamente até acima dos valores de intangíveis de mercado. Isso, para mim, eu considerei um grande achado. Agora, tem muitas outras coisas que eu gostaria de avançar nesse artigo, não sei se terei tempo, inclusive, mas a investigação ficou muito interessante, olha só. Dos 381 depósitos, né, tive que descartar praticamente uns 40, porque eram tecnologias que tinham o nome de biodiesel, mas não era necessariamente para a produção de biodiesel, mas para coisas correlatas ao contexto do biodiesel. Isso quer dizer que a busca de anterioridade também sofre dessa situação, né? Você busca, mas você vai encontrar coisas correlatas que não necessariamente têm a ver. E o outro problema, desses 332 documentos que eu encontrei, tem coisas que são comuns a artigos que eu já li, né? Prevalência da classificação da CIP na área de química e tal, mas também tem algumas coisas que eu não encontrei em outros artigos, né? Como, por exemplo, assim, a predominância da Unicamp no Brasil, o vínculo de cooperação universidade, de parcerias muito restrita a universidades, as pequenas empresas que estão estão depositando patentes, praticamente produzem do empirismo industrial deles ali, né, vamos dizer assim, não empirismo, né, lógico que tem profissionais lá, mas eu falo assim, não tem aquele rigor acadêmico, aquela fronteira do conhecimento que a universidade pode proporcionar. Né? Então, assim, eu acho que as parcerias, principalmente, que eu acho que é uma coisa muito importante para esse setor, né, na minha linguagem, setor produtivo, né, de biodiesel, a aproximação entre atores do setor produtivo, da academia, e entre esses dois setores é muito importante para o desenvolvimento na área. Mas nós ainda, parece-me assim, pelo artigo que eu produzi, pelo que eu li de outros documentos, nós ainda estamos patinando nisso, né? O segundo quadro do meu artigo traz isso, eu fiz questão de colocar isso, porque isso me inquietava muito. E tem outras informações também, tem outras coisas que eu gostaria de avançar também, eu não sei, a gente fica, né, a vantagem, uma das vantagens do conhecimento é que ele permite dimensionar a ignorância da gente, né? E na sua disciplina eu pude perceber que esse contexto de patentes é muito mais complexo e também atrativo demais, ele é muito atrativo. A gente consegue fazer leituras do movimento do mercado por essas patentes que estão depositadas lá. Né? A gente consegue perceber estruturas de mercado que estão instaladas há anos no Brasil a partir da leitura dessas patentes. Né? E, assim, é muito gratificante também ver conhecidos depositando patentes, tá, né? Como tem a patente sua, tem da UFVJM, eu mencionei lá, mas, assim, uma coisa, dentre muitas coisas, eu acho que eu tomaria tempo da aula toda, mas, assim, tem muito estudos financiados por órgãos de fomento, né, em parceria com 2, 3 universidades, financiado pela FAPESP, pela FAPEMIG, né, e tudo, por bancos, inclusive, tudo, mas eu não consegui fazer a ligação, se é que tem como fazer, a ligação do resultado desses estudos com a sua aplicabilidade no mercado. Fiquei muito preocupado com isso, da possibilidade disso ter ficado depositado, mas não ter alcançado uma dimensão produtiva. Mas, enfim, o que eu fiz, eu fiquei muito gratificado, gostei muito de ter estudado tudo isso e inclusive, já fiz reparações da minha proposta de projeto devido aos dados que eu encontrei de algumas empresas que estão no escopo do meu trabalho. Coisa boa, eu fico muito feliz, assim, acho que esse retorno é interessante, mas eu queria até te deixar um pouco mais tranquilo, porque quando a gente trabalha base de conhecimento, numa forma ampla de reconhecer o que está acontecendo,
nos cabe talvez esse limitador. Assim, quem vai definir o limite muitas vezes é a nossa metodologia, claro, mas eu acredito que, por exemplo, a identificação dessas parcerias, a organização de como trabalhar a informação tecnológica, e aí ela precisa ter um objetivo muito bem claro. Assim, ó, quais são as empresas que estão trabalhando hoje em parceria para desenvolver tecnologia e buscando patente como o caminho de desenvolvimento? No cenário, vou colocar aí, acho que o cenário que você pegou, acho que isso é 98 até agora, mas de qualquer forma, essa organização, ela te dá uma tranquilidade para poder avançar um pouco nesse sentido. Você pode propor essas parcerias, só que a gente tem limitações relacionadas à base de informação que a gente tem. O depósito de patente não é, na verdade, algo que de fato foi para o mercado. Então, assim, desenvolveu-se tecnologia nova, mas pode ser que aquele ganho de escala, aquela tecnologia ainda não está num ponto de chegar ao mercado, mas ela pode estar em desenvolvimento ou ela ter sido abandonada. Então, a gente sabe que são possibilidades. Se a gente Entendo. for pegar de 10 mil artigos, vão gerar talvez 1.000 patentes. Dessas 1.000 patentes, 10 viram produtos que estão no mercado. Então, a gente tem Uhum. algumas relações de proporcionalidade que podem ser medidas. Talvez com o rol de informação que a gente tem aqui, a gente talvez não consiga avançar nisso, mas os recortes de área, eles nos ajudam a olhar para essa área com o interesse que a gente tem. Então, o seu interesse mercadológico, ele consegue identificar potenciais direções olhando para bancos de patente que são imperceptíveis, olhando para outras bases de informação. As Sim. outras bases se complementam. Então, com isso, a gente tem essas tendências. Eu acho que aí é uma questão de realmente organizar esse conhecimento para direcionar o trabalho de tese. Eu acho que é nesse sentido que essas informações se complementam. Eu acho que esse primeiro trabalho de informação tecnológica, de buscar isso de uma forma ampla, é que talvez proporcione enfim, um novo nível de organização para dentro do trabalho de cada um. Então, a Uhum. reflexão com a base de informação tecnológica, ela corrobora para uma organização das ideias e possivelmente redirecionamentos, porque a gente passa a olhar para um lugar que a gente normalmente olha muito pouco. E no Brasil a gente Sim. precisa de mais gente olhando para isso. Eu acho que vocês que estão Sim. aqui conosco, aqui nessa conversa, eu acho que são as pessoas que estão tentando buscar esse tipo de informação. E eu não tenho dúvida de que, enfim, o Brasil ganha muito com isso, porque cada um de vocês vai estar atuando profissionalmente numa região diferente. Eu acho que esse é o valor que a gente consegue construir aqui junto. Informação tecnológica é base de conhecimento que contribui para essa construção que está sendo Sim. desenvolvida aqui nas várias teses e dissertações. Quer complementar alguma coisa, Simão? Acabou que eu te cortei, você desculpa. Não, eu compreendi bem o que você falou, mas principalmente em se tratando de definição da trajetória metodológica, né? Quando você trabalha com muitos dados, quanto mais você dimensiona os dados, mais você compromete a sua metodologia, né? Mas eu acho que ali ainda eu posso fazer mais algumas costuras, mais alguns recortes, enfim. Depois que você analisar com calma, você me fala, eu quero muito ouvir suas orientações, tá bom? Eu acho que a gente vai conseguir fazer esse feedback individual, tá? Eu acho que vai ser muito nesse sentido, que aí eu vou querer realmente Ok. conversar com cada um para poder avançar. Thaís, você tinha levantado a mão, Noé também? Juan, eu fiz uma pergunta no Desculpa. bate-papo. Beleza. Olha, eu tenho que verificar, mas a princípio essa base de contratos ela vai ser feita por instituição, tá? Normalmente ela é publicada no Diário Oficial, mas depois da mudança de legislação federal, a forma de publicação está vinculada muitas vezes aos sites oficiais de cada órgão. Então pode ser que essa centralização de informação a gente tem, mas eu vou comentar um pouco a respeito disso, porque junto ao INPI essas publicações de contratos é possível de ser rastreada, mas só aqueles que foram averbados no INPI. Entendi. Porque é uma outra base, porque na verdade é a complementação para poder enxergar do depósito aquilo que se transforma em tecnologia protegida de fato, ele depois passa por um processo de transferência ou mesmo averbação desses contratos. Então pode ser uma coisa que te ajude mesmo, viu, Simão? Então, mas é uma coisa que a gente vai avançar um pouquinho agora.
nessa conversa de hoje, mas eu acho que é um caminho interessante, tá, Thaís? Essa averbação de contratos junto ao INPI. Noé, desculpa, Thaís, tem mais algum ponto? Não, beleza, obrigado. Noé, fica à vontade, a palavra é sua. Juan, boa tarde. Eu queria só compartilhar um pouquinho, né, com vocês, porque assim, acho que o meu caso é diferente dos colegas aqui, né, que já, os colegas, pelo que eu vi, já estão, assim, com um trabalho em andamento. E como eu entrei no programa de biocombustíveis em março, eu não tinha um foco, né, bem definido. Eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada ao café, por causa da minha região, mas eu não tinha um foco bem definido. Então, assim, eu queria compartilhar o quanto que a experiência foi boa para mim, né? Eu sei que poderia, obviamente, se eu já estivesse com a minha pesquisa adiantada, obviamente, meu artigo seria muito melhor. Mas ela me deu um direcionamento, porque eu comecei pensando no etanol, depois, quando eu fui pesquisando, eu vi algumas coisas de biodiesel e fui para aquela área, e eu acabei indo parar lá nos briquettes, né, que eu acho que vai ser o mais viável para a região onde eu estou. Então, eu quis compartilhar com os colegas essa questão minha, né? Porque eu acho que é diferente do caso deles, que já tinham um tema bem definido, e me deu um direcionamento bacana para que agora, né, eu consiga buscar dentro do que eu gostei de estudar e do que eu vi que tem um mercado com tecnologia já bem definida e bem orientada pelas universidades, né? Tinha sido até uma sugestão do Paulo em uma aula sua, que eu olhasse essa questão dos briquettes. Então, esse trabalho, para mim, ele foi assim, ele traçou um rumo de orientação que possivelmente é o que eu vou seguir né, daqui para frente. Então, acho que é interessante compartilhar isso, porque em outros momentos pode ser que aconteça de ter alunos iniciantes também na sua disciplina, né? E aí o trabalho atua como uma orientação inicial mesmo. Noé, é interessante essa sua colocação, porque a expectativa da disciplina não é para alunos veteranos, tá? É justamente para poder desenvolver esse trabalho do início do projeto, qualquer que seja ele em desenvolvimento, seja em nível de mestrado ou doutorado, mas a ideia é fazer uma reflexão sobre esses aspectos. Eu acho que a tomada de decisão para qual caminho seguir e a forma de como organizar isso, trazendo a vertente da informação tecnológica, ajuda nessa reflexão para a tomada de decisão. Então, inclusive, é desejável que a gente faça essa construção junto com os trabalhos. Então, assim, essa questão de informação tecnológica, ela já é, em si, uma organização dos trabalhos de interesse de cada um, mas que seria interessante também a participação dos seus orientadores, porque é nesse sentido que eu acho que essas relações vão se construindo. Então, eu acho que quando a gente reflete sobre essas relações no início do trabalho, fica mais fácil de reposicionar quando adequado. Quando vai fazer essa reflexão no final do trabalho, muitas vezes você não tem nem tempo e nem assim, estrutura para poder reorganizar o trabalho, porque relações de cronograma de organização de projeto, algumas entregas, tudo isso faz parte. Então, assim, é realmente desejável que essa conversa que a gente está tendo aconteça, inclusive a organização da disciplina aconteça no início dos trabalhos. Então, eu acho que é nesse sentido que eu realmente fico muito satisfeito para poder colocar essas informações no primeiro momento, até para que essas reflexões se tornem possíveis para cada um de vocês. Eu acho que esse é o principal sentido para a gente poder organizar. Simão, você quer comentar? Noé, quer comentar mais alguma coisa? Porque eu acho que aí a gente consegue avançar. Não, é isso mesmo, assim, é dizer que isso para mim foi fundamental, né? Comparando, eu fiz um outro mestrado anteriormente, comparando
a tomada de decisão de que caminho seguir lá, com esse, a disciplina foi muito importante. Que bom, fico muito feliz de poder contribuir. Gente, Simão, você quer comentar? Sua mão está levantada, fica à vontade. Eu esqueci, professor, desculpa. Gente, eu vou dar início, então, a essa nova conversa, porque eu acho que hoje a gente vai começar a ter um outro direcionamento. Praticamente a tecnologia, na sua condição mais ampla. E aí é o seguinte, o restante do pessoal, se quiser fazer algum comentário, eu estou realmente muito, muito aberto para a gente poder construir. Quero fazer esse feedback individualmente. Então, se vocês tiverem algum ponto, pode colocar no WhatsApp, a gente vai organizando, tá bem? E aí a gente acerta. Paulo, quer comentar? Ô, Juan, um dado que nós percebemos, nós não colocamos ele nem nas conclusões, nem nos resultados, mas dava para ver, quando nós avaliamos 10 anos, que até o efeito da pandemia no depósito de patente, que coincidiu que com o ápice da pandemia, o depósito de patente caiu. Então, que provavelmente vai ter consequência também nas concessões de patente dos próximos anos. Mas a sensação que dava é que ela estava diretamente correlacionada com a pandemia. Porém, não podíamos concluir isso. Mas foi um gráfico interessante. Entendi. É interessante porque é o seguinte, essas correlações, elas precisam ser trabalhadas estatisticamente, até para que a gente veja sentido nesses processos. Mas eu acho que é um insight importante essa verificação. Aí, é uma questão de objetivo dentro do trabalho. Publicar coisas nessa relação, nessa direção, traz relevância. Então, comprovando isso, trabalhando, por exemplo, uma matriz de correlação dentro desse processo, identificando a questão tempo, a questão pandemia e a organização da diminuição das patentes, a gente pode dizer, pode aferir se isso de fato é algo que tem uma correlação forte ou que essa correlação talvez não seja tão forte assim. Mas eu acredito que é um insight importante. A pandemia acabou criando organizações diferentes. E vou chamar de ecossistema, ele passou a ter uma organização muito singular. Alguns foram impulsionados, outros tiveram declínio. Então, a gente precisa, por exemplo, imaginar que algumas das relações que precisam do trabalho, vamos pensar assim, em campo, ou laboratório, ou relações produtivas que permitem a percepção, e não só a percepção, mas a execução por pessoas, e quando gera multidões, isso realmente ficou prejudicado. Então, nesse momento, a gente tem um reestabelecimento de novas relações sociais que influenciam diretamente nesse trabalho. Eu estou desenvolvendo um texto sobre justamente essas relações sociais. Isso num trabalho com outro grupo, por causa desse tipo de percepção. Assim, a gente teve uma mudança de posicionamento e até de tomada de decisão. Assim, cada um de nós passou a reavaliar o que vai ser feito frente a esse novo cenário. E aí a tomada de decisão depende realmente de cada um, porque cada um vivencia um cenário totalmente diferente, em dimensões diferentes. Então, assim, é bem interessante essa discussão. A gente ainda vai aprender muito com esse processo que está acontecendo. E realmente eu espero que a gente, como Simão, se restabeleça no processo de vacinação o mais rápido possível e que a gente consiga reorganizar esse nosso desenvolvimento de forma ampla e restrita. Mas muito interessante. Quer comentar ainda, Paulo? Fica à vontade. Eu só esqueci de abaixar a mão, perdão. Gente, com a disciplina, a minha ideia eu vou chamar de segunda parte, porque a intenção é realmente separar informação tecnológica, busca de informação tecnológica, organização dessa informação tecnológica, para que a gente possa, então, criar, organizar, proteger ativos de propriedade intelectual. O principal ativo que eu conduzi a essa discussão foi na questão das patentes. Ela não é o único ativo que a gente tem. Na primeira aula, a gente conversou sobre outros ativos, a gente tem os cultivares como ativos importantes, a gente tem marcas como ativos importantes. Nem tudo aquilo que gera desenvolvimento tecnológico está relacionado exclusivamente com informação patentária. A gente tem vários outros tipos de proteção e desenvolvimento, e isso muitas vezes é uma escolha do empreendimento, do empreendedor ou de um grupo que está executando
esse desenvolvimento em si. Então, no momento que a gente sabe o que pode ser protegido, a gente também entende que a relação de proteção ela é uma relação que troca conhecimento aberto, na forma de uma patente que vai ser publicada, por um tempo de concessão na forma de monopólio que vai durar 20 anos da data de publicação desse depósito, da data de depósito dessa proteção na forma de patente. Outras formas de proteção têm características distintas, software, marcas. A gente pode pensar que muitas vezes o know-how, o conhecimento, o segredo industrial, ele também é utilizado como ferramenta de desenvolvimento. No Brasil, a gente ainda tem as questões dos cultivares, a gente pode pensar a topografia de circuito e outras relações sugêridas que são relacionadas com os cultivares, mas todas elas são tecnologias disponíveis. Então, no momento que eu identifico essa tecnologia, a princípio a gente pode então desenvolver uma estratégia de como transferir essa tecnologia ou como se adaptar com essa tecnologia, ou absorver essa tecnologia. Depende muito de qual papel cada um de nós vai desempenhar dentro desse processo. Então, se eu estou hoje vinculado a uma empresa privada ou uma empresa pública, mas que eu estou querendo absorver uma tecnologia para poder melhorar essas operações que acontecem dentro dessa empresa, ótimo, eu acho que a gente tem ali um papel de captador de informação. E o que a gente viu até agora é conseguir fazer esse reconhecimento de informação tecnológica ajuda a olhar, por exemplo, quem está trabalhando com determinado assunto, eu consigo ir naquelas pessoas ou ir naquelas empresas, sejam públicas ou privadas, para buscar conhecimento a respeito daquilo. Mais do que isso, eu consigo identificar grupos que estão desenvolvendo tecnologia alinhada à tecnologia que eu tenho interesse. Então vai ter gente que vai buscar novas tecnologias nesses grupos, e essa informação tecnológica é uma fonte de informação preciosa para poder reconhecer times. Esse é um ponto, empresas privadas utilizam isso. A gente também tem as empresas públicas que podem fazer essa captação de tecnologia, mas isso é pouco comum, depende muito da característica da empresa e do tipo de relação que ela se permite frente ao mercado. Então, muitas vezes, o desenvolvimento de tecnologia, vou pegar uma universidade pública federal, eu vou capturar informação tecnológica para poder desenvolver novas tecnologias a partir dessa informação que eu estou buscando. Então, isso é um outro tipo de desenvolvimento importante e que pode ser disponibilizado, mas não necessariamente ele tem uma parceria junto com a iniciativa privada no primeiro momento para ser colocado em operação. Então, a gente tem motivos diferentes para poder desenvolver essa tecnologia, mas de forma geral, o que a gente tem é, tendo uma tecnologia disponível, ser desenvolvedor dessa tecnologia ou identificar essa tecnologia que possa fazer parte de um desenvolvimento, tá? São ações que vão estar disponibilizadas para o grande público, por informação aberta. A gente pode buscar no INPI parte dessa informação, a gente conhece que existem restrições de tempo, então nem toda informação que foi protegida hoje, ela vai estar disponível, a gente sabe que tem um tempo entre o depósito e a publicação por causa de acordos internacionais, que a gente não vai encontrar essa informação. Mas a gente pode identificar tendências e potenciais grupos de pesquisa que estão desenvolvendo. Então, esse desenvolvimento tecnológico ele vai ter várias vertentes. A transferência da tecnologia é o ponto que eu quero chamar a atenção para a gente poder direcionar essa conversa nessa segunda parte da conversa de hoje. Porque quando a gente identifica essa tecnologia, eu posso ter a necessidade de adquirir essa tecnologia, de tomar para mim a tecnologia, no sentido de empreendimento que está buscando essa tecnologia, e aí eu vou ter que buscar um processo de negociação. Eu vou ter que entrar numa relação de tentar fazer com que essa tecnologia fique disponível. Por outro lado, eu vou colocar uma outra reflexão para a gente poder trabalhar. Direito de tomada de decisão. Aí vai, de novo, na nossa primeira conversa, titular e inventor. Então, de quem é a responsabilidade dessa decisão? Do titular. Então, se eu tenho uma tecnologia, eu vou sempre buscar, junto ao titular dessa tecnologia, alguma informação relacionada a ela. No Brasil, eu posso, para desenvolvimento de tecnologia, pegar essa informação publicada, não preciso ter autorização de nenhum ente
para poder justamente, a partir dela, desenvolver novas tecnologias. Eu vou precisar de autorização para poder fazer, para poder produzir e comercializar essa tecnologia, esse produto, esse processo, esse uso. Mas para desenvolvimento de tecnologias a partir daquilo que já está publicado, eu não tenho essa necessidade. Mas para poder comercializar, sim. Então, no Brasil e em outros lugares do mundo, o que a gente vai precisar é tentar entender se eu tenho uma tecnologia disponível. Como que eu consigo, então, receber essa tecnologia? Esse é um aspecto que é bastante interessante para a gente poder conversar. Eu vou separar em duas vertentes. Uma vertente é o seguinte: o licenciamento de tecnologia. E a outra vertente é a cessão de tecnologia. Então, quando a gente trabalha essas relações, eu preciso pensar o que é licenciável e o que é possível de ser cedido. Aí, a gente tem essa primeira conversa hoje para a gente poder organizar esses entendimentos. Eu vou avançar com isso também na conversa da semana que vem, mas eu queria pensar o seguinte: alguns tipos de proteção, elas são transferíveis na forma de cessão, de forma exclusiva. Exemplo, um know-how, um segredo industrial. Eu não consigo licenciar um segredo industrial, eu só consigo cedê-lo. Eu consigo fazer um contrato de cessão de um segredo industrial e consigo transferir para um terceiro um segredo industrial, mas eu não consigo licenciar, porque uma vez que eu disponibilizo esse segredo, ele está protegido de uma forma que, na prática, eu, uma vez apresentando isso a público, eu não tenho outra garantia que não essa entrega do segredo industrial. Então isso passa a ser uma cessão, isso passa a ser uma venda. E aí a pessoa que recebe esse segredo industrial passa a ter informação suficiente para poder avançar. O licenciamento, ele é diferente da cessão porque a gente, na verdade, é como se fizesse um aluguel. Eu vou ceder, na verdade, vou licenciar por tempo determinado e também eu posso descrever isso numa determinada região para poder fazer com que uma pessoa ou uma empresa explore aquela tecnologia. Isso é muito comum, e aí eu vou pegar algumas relações. Marca é licenciável e é uma relação comercial bastante comum. As relações para programas de computadores, o licenciamento também é algo bastante comum, então a gente tem acesso a licenças, e aí a gente pode pegar diversos programas de computador para poder dar como exemplo. Essas licenças hoje é muito comum. Vou pegar sistemas operacionais, tá? Ou mesmo pacotes. A Microsoft faz hoje ela tem um modelo de negócio que ela licencia por um ano a programas de edição de texto, de imagem, de organização de apresentações. Então eu posso fazer isso por um ano, eu posso ter uma licença vitalícia. Então eu como detentor daquela propriedade, posso definir a forma como esse licenciamento vai se dar. Quem usa ou quem recebe essa licença, muitas vezes pode ter a licença por tempo determinado. E aí, terminada essa licença, eu posso não mais permitir que essa pessoa que recebeu essa informação ou tenha o produto licenciado, após aquele tempo, ela não passe a não mais ter acesso e não mais possa usufruir. Nós estamos falando de relações comerciais. O licenciamento para programa de computador é muito comum, o licenciamento de marca é muito comum, o licenciamento de patentes é muito comum. Eu posso fazer licenciamento de cultivares para poder fazer esse trabalho também de transferência de tecnologia. E aí a gente pode pensar que a forma de comercialização, tendo uma licença para poder comercializar, é algo bastante importante. Um outro ponto essencial nesse processo seria os direitos autorais. O direito de propriedade, o direito autoral, propriamente dito, de ser reconhecido pela obra, são relações importantes. Então eu posso licenciar também um direito de propriedade, posso ceder um direito de propriedade como direito autoral. Então todos os direitos e as propriedades intelectuais que a gente tem, elas podem ter relações de transferência, que são licenciamentos ou cessões. A cessão é uma venda. O titular, ele transfere para uma outra pessoa, para uma outra entidade, toda e qualquer responsabilidade daquela tecnologia. Ele está cedendo, ele está vendendo, ele passa a não mais ser responsável pelas decisões daquela tecnologia.
A cessão faz com que ela tenha um novo titular. Não tem nenhuma responsabilidade o titular anterior. Então, é uma condição de cessão, você perde os direitos frente àquela tecnologia, você está cedendo para uma outra pessoa que vai fazer uso daquela tecnologia de forma ampla. O licenciamento, você não perde o direito de titularidade. Você, na verdade, transfere a uma empresa, a um terceiro, esse direito durante um tempo determinado para utilização no território. E aí é interessante porque é o seguinte, eu não consigo fazer essa relação tanto de transferência na forma de licenciamento ou cessão com algo que está em domínio público. Eu só consigo fazer isso com algo que está protegido. Então, estar em domínio público faz com que a gente tenha a característica de poder usufruir daquilo de uma forma ampla e restrita. Só que eu não tenho, muitas vezes, um direcionamento para poder fazer isso junto com o detentor daquelas informações. Ou mesmo aquela tecnologia pode estar numa condição de não estar totalmente finalizada, ou, enfim, eu não tenho muita informação sobre o conhecimento difuso, tá? Relacionado às tecnologias que não são protegidas. Quando eu protejo uma tecnologia, eu passo a ser responsável por ela. Então, além de tudo, eu vou ter que ser um tomador de decisão se eu quero disponibilizar aquela tecnologia, seja ela de forma gratuita ou onerosa, seja por meio de licenciamento ou por meio de cessão. Então, assim, eu queria colocar essa parte inicial para a gente poder refletir um pouco sobre tecnologias. E aí é o seguinte, eu quero acessar uma tecnologia. Para fazer isso, eu vou ter que entrar em contato com esse titular. Eu vou ter que buscar bancos de informação que me ajudem a entender se aquela tecnologia ela está sendo possível de ser acessada ou não. Entra, de uma forma muito importante, toda a bagagem que a gente teve até agora para poder acessar a informação. Mas entra um parâmetro extremamente importante que a gente ainda não teve muita atenção para ele, mas nesse momento ela vai fazer uma diferença enorme. Me interessa uma tecnologia. Eu identifiquei ela num banco de informação, seja ele um banco nacional ou internacional. Identifiquei quem é o titular, identifiquei quem são os inventores. Qual é o meu interesse? É receber essa tecnologia? Então eu vou entrar em contato com os titulares. É desenvolver tecnologia a partir dessa tecnologia? Talvez entrar em contato com os titulares seja bastante, assim, seja o primeiro passo a fazer esse desenvolvimento. Nesse contexto, o que a gente tem é, uma vez identificada a tecnologia, não adianta só identificar o titular. É importante que a gente também entenda qual que é o nível de desenvolvimento dessa tecnologia. Porque pode ser que essa tecnologia, na prática, ela tenha níveis de desenvolvimento ainda preliminares, que não estão ou não são capazes de fazer com que aquela tecnologia chegue no mercado, mas que eu precise de um novo desenvolvimento. E aí, nesses contratos de tecnologia, ou de transferência de tecnologia, isso tudo acaba entrando como parte do pacote. Eu vou licenciar, eu vou ceder uma tecnologia, eu vou associar a essa transferência de tecnologia, prestação de serviço tecnológico, eu vou precisar acompanhar o processo de transferência, até que eu vou precisar conduzir treinamentos, eu vou precisar fazer qual tipo de atividade durante essa relação. Quanto custa uma transferência de tecnologia? Qual é o valor que a gente precisaria ou vai estar disposto a negociar frente ao invento, frente a uma tecnologia disponível, avaliando também o grau de maturidade dessa tecnologia, para poder entender se vai demorar bastante tempo ou um tempo curto para que isso saia de um laboratório, de uma planta pré-piloto, para algo que seja disponível para a sociedade. Então, o processo de transferência de tecnologia, ele passa por alguns aspectos. Primeiro, identificar essa tecnologia, identificar qual é o avanço tecnológico dessa tecnologia de forma bem categórica. Assim, ela está num processo inicial, ela já tem desenvolvimentos que permitem colocar isso em escala maior, ela está desenvolvida para uma determinada indústria, ela está pronta para chegar
no mercado ou ela ainda precisa de desenvolvimento? E aí, no Brasil, entra a questão de como a lei brasileira identifica essa questão. Por quê? Quais são os requisitos de patenteabilidade? Novidade, capacidade de produção industrial e atividade inventiva. Então, se eu consigo garantir que esses 3 requisitos sejam cumpridos, ainda com descrição da tecnologia de forma suficiente, eu consigo ter a proteção de um novo invento. Então, algumas tecnologias, quando disponíveis, podem estar em fase tão incipiente que o desenvolvimento a partir dessa tecnologia leve a novas tecnologias. Então, eu posso, em algum momento, ter que tomar uma decisão. Me interessa transferir a tecnologia ou fazer um desenvolvimento conjunto para poder aprimorar essa tecnologia e, a partir desse aprimoramento, colocar isso no mercado. Então, é importante que a gente reconheça em qual nível de desenvolvimento essa tecnologia se encontra. Se eu sou uma pessoa que está buscando a aquisição de uma tecnologia, principalmente, porque eu posso estar buscando uma informação ou uma tecnologia que já está pronta e que na prática, na hora de fazer a transferência, ela de fato ela não está num nível de desenvolvimento capaz de ser colocado no mercado, ou de ser adaptado. Ela vai precisar de desenvolvimento e isso é o cenário mais comum. Tá? Então, essas questões de transferência de tecnologia são relações importantes para a gente poder avaliar nesse processo, mas principalmente algumas relações que são as formas de como fazer essa transferência, elas vão ser guiadas ou pela cessão, que seria o que a gente tem como a ideia de venda, não necessariamente essa entrega, tá? Ela vai ser onerosa, mas ela traz uma implicação importante que é, se eu estou cedendo a tecnologia a um terceiro, eu não mais tenho responsabilidade sobre aquele invento, sobre aquela tecnologia. Se eu estou licenciando a tecnologia para uma outra pessoa, para um terceiro, eu vou precisar então entender que eu continuo com a titularidade, mas esse licenciamento ele vai ser por tempo determinado e aí a gente pode discutir algumas coisas relacionadas a esse ponto. Então, para poder começar essa conversa, eu queria perguntar se, com essa parte introdutória, se alguém tem alguma dúvida para a gente poder avançar. Se tiver, a gente pode ir conversando, fica à vontade para a gente abrir o microfone para poder trocar informação. Mas a lógica é que a gente consiga construir alguns entendimentos sobre essa ótica. Como que a gente organiza as tecnologias? Eu estou pretendendo ceder uma tecnologia, estou pretendendo licenciar uma tecnologia, eu sou o titular que está transferindo ou eu sou o receptor dessa tecnologia. Então eu vou estar pensando, e aí a gente vai construir essas relações dos dois lados, tá? Como licenciante, como licenciado de uma tecnologia que está tendo um processo de transferência na forma de licenciamento. Ou eu posso estar cedendo a tecnologia e eu posso ser o receptor dessa tecnologia. E a gente vai tentar pensar, então, como essas relações vão acontecer dentro do setor público, dentro do setor privado. Alguém quer comentar, gente? Bom, então, só para a gente poder, então, organizar, eu vou trabalhar com vocês alguns desses efeitos. Quero trabalhar isso dessa semana para a semana que vem. Com relação a... Eu vou pegar alguns aspectos para a gente poder organizar isso, mas eu vou tentar construir isso com vocês com alguns exemplos. Quando a gente pensa na cessão, tá? Muitas vezes, os envolvidos nesse processo precisam ter condição de fazer isso, tá? E aí muda muito se eu estou me relacionando com uma empresa pública ou uma empresa privada. A tomada de decisão numa empresa privada é totalmente diferente de uma tomada de decisão numa empresa pública. Se a gente quer ceder uma tecnologia numa empresa pública, isso necessariamente vai acontecer na forma de um chamamento público. Vai precisar acontecer, vai precisar ser publicado um chamamento, tá? Como se fosse um edital de chamada, para que essa tecnologia esteja disponível para garantir que seja atendido o princípio da isonomia, o não favorecimento de uma determinada
determinada pessoa ou entidade. Então, nesse sentido, a gente tem a cessão com essa característica. O licenciamento, ele já pode ter duas características distintas. Ele pode ser um licenciamento com exclusividade, tá? Que aí ele vai ter que ser, estou trabalhando ainda na ótica da empresa pública, precedido de uma chamada pública, de um edital de oferta, ou ele pode ser sem exclusividade. E aí entra um parâmetro importante de como essa tecnologia, ou como aquela instituição, o detentor da tecnologia vai transferir ou vai oferecer essa questão, essa tecnologia em si. Então, essa tomada de decisão é muito importante. Quem está oferecendo, muitas vezes, vai precisar tomar essas decisões, mas isso vai passar por um processo de negociação com, com uma pessoa interessada. Então, alguns mecanismos que são muito comuns, e aí a gente vai precisar buscar, dentro do que a gente tem como informação, quem oferece tecnologia. No estado de Minas Gerais, existe uma vitrine tecnológica da FAPEMIG, que ela consegue trabalhar com diversas tecnologias das instituições de ciência e tecnologia do Estado e passa a ser uma forma de oferecimento de tecnologia. Então, a vitrine tecnológica da FAPEMIG é um desses cenários, ou uma dessas exposições de tecnologia que permite que uma pessoa consiga ter acesso às tecnologias que estão disponibilizadas. Só para a gente poder entender um pouco a respeito disso, eu vou colocar aqui no chat o site da vitrine tecnológica da FAPEMIG. Então, hoje, o direcionamento da FAPEMIG é justamente buscar as informações tecnológicas das ICTs mineiras, a gente possa, inclusive, fazer com que essa conexão entre interessados e desenvolvedores, ou instituições desenvolvedoras. Então, aqui eu tenho essa propriedade intelectual na forma de vitrine. Eles são campos que são pesquisáveis, então a gente tem patente, cultivares, programa de computador, desenho industrial, e aí com isso a gente tem toda uma organização de informação de tecnologias que estão disponíveis. Então, é muito comum também que essas informações elas sejam vinculadas às empresas. E aí podemos pensar, por exemplo, a UFVJM tem uma vitrine tecnológica ainda bastante incipiente. A gente tem a disponibilidade das informações na forma dos seus títulos, dentro da página do Núcleo de Inovação Tecnológica. Na UFMG, na Unicamp e em outras universidades, a gente tem, na verdade, uma estrutura diferente, mas oferecendo também tecnologias. Era muito comum a gente observar que as tecnologias são oferecidas a partir dessas empresas, sejam elas públicas ou privadas, mas principalmente instituições de ciência e tecnologia. Se eu detenho o conhecimento de que uma empresa tem uma tecnologia e eu estou interessado nessa tecnologia, se essa empresa é uma empresa privada, provavelmente essa empresa não vai estar vendendo a tecnologia se aquilo não fizer parte do portfólio dela de produtos e serviços. Mas aí bastaria que você entre em contato com essa empresa para poder entender qual seria o processo, ou o processo mais adequado de negociação para aquisição dessa tecnologia. E isso é uma construção que vai depender realmente desse outro parceiro. Tá? Se ele está disposto ou não a vender essa tecnologia, ceder essa tecnologia, licenciar a tecnologia. Hoje é muito comum que as tecnologias disponíveis em instituições de ciência e tecnologia, elas podem ser transferidas, inclusive muitas delas a título gratuito. Tá? Então isso é bastante comum. Então isso entra como se fosse uma oportunidade de negócio para aquelas empresas nascentes, startups que estão buscando desenvolvimento. Então, alinhado não só a essa questão da disponibilidade gratuita de tecnologias, mas também com essa vontade desses novos empreendedores de desenvolver algum setor, eu acho que essas duas situações são bastante desejáveis, incluindo a participação em ambientes de inovação, como incubadoras de empresa, aceleradoras ou pré-incubadoras. Então, tudo isso acaba sendo um ambiente propício para a organização. Então, eu queria comentar, nesse primeiro momento, sobre a oferta
de disciplina, não, desculpa, a oferta de tecnologias. Então, como isso tem acontecido? As empresas, tá, principalmente nesse caso, empresas públicas, e a gente pode pensar o seguinte: quais são as tecnologias que a EPAMIG tem disponíveis? No site da EPAMIG provavelmente vai ter essa informação. Quais são as tecnologias que a UFVJM, ou a UFMG, ou a Unicamp, ou a USP têm disponíveis? Se a gente buscar nesses sites de cada uma dessas empresas, tá, dessas instituições, a gente vai ter minimamente uma informação. Se a gente não detém essa informação buscando nos sites, nas instituições de ciência e tecnologia, os núcleos de inovação tecnológica são a porta de entrada para poder fazer com que essa comunicação aconteça. Inclusive, os processos de negociação junto a essas instituições passa pelos núcleos de inovação tecnológica. E aí, uma vez identificada a tecnologia de interesse, entra um processo de negociação para poder fazer com que a gente tenha acesso a essa tecnologia, na forma de cessão, na forma de licenciamento. Se a cessão for acontecer, eu não consigo fazer, por exemplo, como empresa pública, uma negociação direta de cessão. É uma situação que vai precisar necessariamente dispor essa negociação, não necessariamente a negociação, mas a exposição da tecnologia como uma chamada pública. Se a empresa tem interesse de explorar aquela tecnologia com exclusividade, da mesma forma, seja por uma cessão ou seja pelo licenciamento da tecnologia, a gente vai conseguir sempre passando por um edital de chamada pública. E aí entra uma dificuldade. As empresas que muitas vezes têm interesse, elas acabam querendo explorar de forma exclusiva uma tecnologia para não dar brecha para que os seus concorrentes, ou mesmo fazer com que ela tenha vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Numa transferência na forma de licenciamento não exclusivo, esse processo de licenciamento pode acontecer não só com aquela empresa que está interessada, mas com outras empresas também. E aí entra essa relação de negociar uma tecnologia e quais os aspectos de negociação, que vai ser, na verdade, o último tópico da nossa disciplina. Então, assim, nesse momento, eu quero organizar com vocês, eu vou passar alguns conteúdos para a gente poder discutir um pouco na nossa próxima conversa, essas relações de como transferir tecnologia na forma de licenciamento e cessão, tá? Pensando um pouco a respeito desse licenciamento exclusivo, do licenciamento não exclusivo, tá? Eu vou encaminhar para vocês esse material, inclusive no WhatsApp e também lá no Google Sala de Aula, até para a gente poder organizar essas informações. Mas, de fato, a gente vai precisar tratar essa tecnologia na forma de transferência, dependendo de um aspecto fundamental. De qual parte da negociação eu faço assim, em qual parte da negociação eu estou inserido? Eu sou a pessoa que está transferindo a tecnologia, eu sou o detentor desse direito, ou eu sou a pessoa que está recebendo a tecnologia e estou buscando esse desenvolvimento tecnológico para poder colocar dentro de um empreendimento, dentro de uma empresa, para poder montar um novo empreendimento, enfim, tudo isso vai ser importante nesse processo. E todo o processo de transferência, ele passa a ter a necessidade da gente compreender se aquela tecnologia ela está de fato disponível para transferência ou se aquilo como tecnologia, ou que está sendo tratado como tecnologia, nada mais é do que um conhecimento, um know-how. E aí entra um ponto importante que parece que é pouco explorado, mas é identificar, no caso brasileiro, dentro do site do INPI, qual é a disponibilidade. Assim, vamos pegar, por exemplo, se eu tiver uma tecnologia, essa tecnologia está no site, assim, essa patente, vou pegar uma patente como exemplo. Essa patente está no site do INPI, eu vou entrar no site do INPI e verificar se ela está com as anuidades quitadas, se ela ainda está ativa, se ela teve, por exemplo, o processo de concessão da tecnologia na forma de uma carta patente já executado, ou se aquela tecnologia se trata ainda de um depósito. Porque eu posso estar negociando uma tecnologia que, na verdade, tem uma expectativa de direito, um depósito ele tem essa expectativa de direito, uma carta patente concedida, ela já tem esse direito reconhecido.
Então, pode acontecer, inclusive, de que numa negociação de tecnologia, eu estou negociando uma tecnologia que ainda é um depósito, mas não foi concedida na forma de carta patente, e ela não venha a ser concedida por algum motivo, seja o não pagamento de uma anuidade, a desistência desse titular, seja a não aceitação pelo INPI por alguns dos requisitos que não ficou totalmente comprovado. Nós tivemos recentemente na universidade, eu tive uma experiência no começo desse ano, de uma tecnologia de 2012, que foi fruto do doutorado, do meu doutorado, e a gente tomou a decisão de abandonar a tecnologia, porque a gente não tinha perspectiva ainda de colocar no mercado, era uma tecnologia que tinha sido desenvolvida voltada para a área agronômica, tá? Assim, estruturação de tubetes biodegradáveis que pudessem ser utilizados a partir de misturas poliméricas, contendo PHB e polidroxibutirato. O PHB é o polidroxibutirato, que é um biopolímero, tá, junto com polipropileno glicol. Então, isso oferecia a possibilidade de formar um material altamente biodegradável para poder plantar o tubete junto com a planta. Só que a base desse material, ele tem um interesse, principalmente hoje, não só hoje, mas também anteriormente, sobre a ótica da parte farmacológica. Então, assim, a gente tem a indústria farmacêutica concorrendo com a indústria agronômica. Como o insumo é limitado, o valor agregado da indústria farmacêutica é muito maior, então não sobra desse insumo base para poder, por exemplo, produzir tubetes para a indústria agronômica. E aí, o que acontece? Nessa concorrência, eu não tenho insumo para poder disponibilizar aquele produto. Feito isso, nenhuma empresa se interessa porque o custo disso fica muito mais alto e aí passa a ser inviável economicamente colocar isso no mercado. Tivemos essa análise econômica e tivemos uma outra análise técnica que foi feita uma contraposição junto ao INPI, em termos de recurso, para poder garantir a atividade inventiva. Então a gente chegou a discutir, mas a atividade inventiva dentro desse processo foi questionada pelo INPI e a gente, mesmo em fase de recurso, a gente não conseguiu, quanto grupo, contrapor essa. A gente contrapôs, mas esse recurso não foi aceito pelo INPI. Então, a gente poderia impetrar um novo recurso, mas nesse novo recurso a gente entendeu também que as expectativas mercadológicas eram muito incipientes e pouco atrativas. Então, de forma geral, nessa segunda condição de recurso, a gente acabou tomando a decisão quanto grupo de não avançar com a tecnologia. Então, a gente abandonou essa tecnologia, uma tecnologia de 2012 que passou por avaliação no ano de 2021 para publicação ou para concessão dessa carta patente. Nós estamos falando de 9 anos. Então, se eu tivesse, ao longo desse tempo, trabalhado a transferência de tecnologia para uma determinada empresa, eu estou negociando, na verdade, a expectativa de direito e não um direito de fato e de ofício concedido pelo INPI junto ao mercado brasileiro. Então, isso traz relação de valores diferentes. Hoje, a principal empresa, vamos pensar, a principal fundação, que é a FAPEMIG, que tem informação sobre a parte de transferência de tecnologia, com mais de 700 tecnologias transferidas hoje no Estado, a gente for pensar valores associados a essas transferências, nós estamos falando que essas tecnologias muitas vezes são valoradas com valores inferiores a 50 mil reais e muitas vezes transferidas a título gratuito. A forma de transferência, muitas vezes, ela acaba sendo fruto da negociação. O que é comum a gente fazer como transferência de empresas públicas é justamente a transferência não exclusiva, tá, a outros parceiros. Por quê? Isso dá liberdade de negociação entre uma empresa pública e o parceiro, tá? Isso não precisa passar por um chamamento público. E muitas vezes essa exploração de tecnologia acaba sendo, muitas vezes, assim, em estágios iniciais de tecnologia, gerando novos desenvolvimentos, e esse novo desenvolvimento conjunto, ele pode, inclusive pela regulamentação hoje em vigor, ser explorado pelos desenvolvedores dessa tecnologia. Então, se eu desenvolvo uma tecnologia junto com o parceiro, esse parceiro pode colocar essa tecnologia no mercado, inclusive de forma exclusiva. Então,
eu queria que vocês tivessem, nesse segundo momento da disciplina, um pouco mais de informação, principalmente informação técnica. A gente vai avançar na linha, tá, do direito. Então, a lei de inovação e que a lei de inovação, que ela foi complementada em 2016, mas ela é um texto que ainda está em vigor do ano de 2004, tá? Ela é um texto bastante importante para a gente poder trabalhar e que eu vou deixar aqui no chat para a gente poder conversar um pouco. E eu vou pedir que vocês tomem nota da lei de inovação. A lei de inovação está aqui, é a lei de 2004, a lei 10.973. Ela é uma regulamentação bastante importante. Tá? Uma outra regulamentação extremamente importante, que modificou várias regulamentações, é a lei 13.243 de 2016. Eu vou deixar ela aqui também, lida nesse material. E o decreto da Lei de Inovação de 2018 acaba ajudando também nessa compreensão, que é o decreto 9283, que ele regulamenta a Lei de Inovação, entender as potencialidades dessa forma de transferência de tecnologia. Tá? Agora, a gente não pode deixar isso de lado sem que a gente tenha a informação da Lei de Propriedade Industrial. É uma lei de 96, que ainda vigora, que é a 9279, tá? Ela é bastante importante, ela, na verdade, ela é a estrutura de base que a gente tem para falar um pouco sobre a proteção de uma forma um pouco mais ampla desse sistema. Então, essas 4 regulamentações, elas são extremamente importantes para a gente poder avançar um pouco sobre a questão das transferências, mas no sentido de entender qual é o escopo de organização. Então, o que eu quero fazer na nossa próxima conversa? Eu vou até abrir o microfone para a gente poder, se alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue esclarecer. Mas essas são as 4 regulamentações principais para a gente poder se posicionar frente aos potenciais avanços da regulamentação e dos direitos de propriedade hoje instalados no Brasil. Então, com isso, a gente consegue perceber, por exemplo, quais são algumas relações de oportunidade que a gente tem frente à regulamentação. É uma regulamentação muito recente, tá? Principalmente o decreto de 2018, nós estamos falando de 3 anos de desenvolvimento e nem todas as estruturas, principalmente as estruturas públicas, tá? Elas se adaptaram a esse processo. A grande maioria ainda está em fase de adaptação, algumas já estão mais bem regulamentadas, algumas instituições, mas é importante a gente ter como base essas 4 regulamentações. A regulamentação de base é a Lei 9279, lá de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, e ela vai tipificar essas organizações. Aqui, eu estou olhando especialmente para as relações de patentes, também as relações de marca, tá? Direitos autorais, programas de computador, cultivares, tem regulamentação específica. Tá? Então, se a gente for avançar nessa área, a gente vai precisar buscar outras regulamentações para a gente poder organizar esse entendimento. Mas, por hora, eu queria deixar essa primeira parte. Eu vou sugerir um vídeo também para que vocês possam, para que a gente possa discutir na próxima conversa um pouco mais sobre essa questão. Mas, de forma geral, as propostas de transferência, elas passam por 2 vertentes, a cessão e o licenciamento. Essas tecnologias podem ser licenciadas de forma exclusiva ou não exclusiva, e isso vai ter impacto direto nesse processo de negociação. Então, nesse momento, eu queria, com essa fala introdutória, não é meu interesse, nesse momento, esgotar esse assunto, mesmo porque a gente ainda vai falar sobre ele
na nossa próxima conversa, e aí eu quero aprofundar um pouco mais nesse sentido, de tentar interpretar. Mas várias dessas situações vão ser direcionadas para casos muito específicos, porque eles dependem de uma determinada tecnologia para que ele possa avançar. Porque eu posso ter a necessidade de associar outras relações nesse processo de negociação para transferência de tecnologia. E isso vai gerar um contrato de transferência de tecnologia, que, como a Thaís colocou no começo, assim, quando a gente estava conversando, que a averbação desses contratos junto ao INPI, e é um ponto interessante para a gente poder conversar, porque é o seguinte, existem benefícios fiscais que, quando a gente tem envolvido transferência de tecnologia junto a esses contratos averbados, junto ao INPI, a gente passa a ter alguns benefícios que empresas nacionais ou empresas estrangeiras podem usufruir. Então, a averbação do INPI é uma atividade ou é uma iniciativa que pode ser importante, desde que você busque esses benefícios fiscais. Agora, quando a gente trata de trabalho, de contratos junto com empresas públicas, muitas vezes essa publicação vai ser feita no Diário Oficial da União, como um contrato que está sendo publicizado. E muitas vezes essa base de informação ela é bastante dispersa. Então é interessante a gente poder pensar um pouco a respeito de qual é o motivo pelo qual eu estou buscando uma transferência de tecnologia e quem são as entidades presentes durante esse processo, até para a gente poder organizar isso. Eu estou lidando com uma instituição, eu estou lidando com um grupo de instituições, eu posso ter tecnologias em cotitularidade, então eu posso ter mais do que um titular que responde, na verdade, por aquela tecnologia, ou mais do que isso, muitas vezes ele vai ter poder de veto dentro desse processo. Mas eu quero discutir isso um pouco mais com vocês na nossa próxima conversa. Mas antes disso, eu queria deixar aberto para que vocês possam também, se tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade nesse ponto, a gente avançar. Está aberto o microfone, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, a gente organiza aqui. Bom, eu vou deixar disponível então essas tecnologias, essas regulamentações, inclusive no WhatsApp, tá? Para que vocês possam ter também acesso a esses links. Então, essas 4 regulamentações elas vão ser importantes. Eu acho que é um material de base para a gente poder discutir. E aqui a gente vai, então, avançando com o que a gente tem em mãos. A minha ideia na semana que vem é discutir um pouco mais a respeito disso, e a intenção é tentar pegar um caso concreto para a gente poder reconhecer e avançar, tá bem? Gente, hoje eu queria passar um pouco dessas informações. A gente vai agora para uma outra etapa para poder reconhecer uma tecnologia e as formas de transferência dessa tecnologia ou dessas tecnologias, até para a gente poder avançar nesse conteúdo. Se tiver mais alguma dúvida, eu permaneço por aqui. Senão, a gente retoma na aula que vem. Eu vou encerrar a gravação de hoje. E alguma dúvida que exista, fiquem à vontade, tá bom? Estou interrompendo a gravação.